Olá, conforme eu prometi, vou resolver o trabalho. Então você tem ali, dividir o número 8 por 0,375 é o mesmo que multiplicá-lo por. Então você pegar o 8 e dividir por 0,375, lembra o seguinte, que 0,375 é a mesma coisa que 375, 3 casas depois da vírgula, então dividido por 1 com 3 zeros, dividido por 1000. Então seria 8 sobre 1 dividido por 375 sobre 1000. Que eu faço o quê? Repetiria a primeira fração, 8 sobre 1, e multiplicaria pelo inverso da segunda fração. Bom, nesse caso, é uma fração equivalente. 1000 sobre 375 é o número que eu tenho que multiplicar. Então, é claro que eu posso simplificar essa fração por 5. Então, é a mesma coisa que eu dividir por 10 e dobrar. 1000 dividido por 10 é 100, o dobro é 200. 375 dividido por 10 é 37,5, o dobro é 75. Continuo dividindo por 5, termina em 0 e 5. Então, vou dividir por 10, vai dar 20, o dobro é 40. Dividido por 10 é 7,5, o dobro é 15. Dá para simplificar ainda. 40 dividido por 5 é 8, e 15 dividido por 5 é 3. Então, fazer a divisão de 8 por 0,375 é a mesma coisa que fazer 8 vezes 8 terços. Então, a alternativa aqui, a segunda, né, seria a letra B. Tá legal? Já o exercício 2 fala assim: Arthur verifica que seu smartphone tem 3,5 da capacidade total da bateria. Sabendo que o telefone gasta 1/10 por hora, né? Quantas horas a bateria vai durar? Lembra que é a mesma situação de divisão. Quando você pega e divide 8 por 2 e dá 4, o que você diz? Que se você pegar o 8 e dividir em partezinhas iguais, em 4 partezinhas, cada partezinha cabe um 2. Então quer dizer, cabem 4 2 dentro do 8. A mesma ideia está aqui implícita. É uma divisão. Eu tenho 3/5, que se eu dividir por 1/10, eu vou querer saber quantas vezes a carguinha que eu gasto por 1 hora cabe dentro da carga que eu tenho da bateria. Então, é a mesma coisa que eu inverto a fração e multiplico. 10 vezes 3 é 30. 5 vezes 1 é 5. 30 dividido por 5 é 6. Tá legal? Outro jeito de fazer é eu tenho a carga de 3/5, uma fração equivalente é multiplicando por 2 em cima e embaixo, 6/10. Então, se a bateria tem 10 pauzinhos, eu ainda tenho 6 de carga. Se eu gasto 1 por hora, eu vou ter 6 horas para gastar essa bateria. Também é uma ótima solução para esse problema. Agora o exercício 3, sabendo que o decágono, né, o polígono com 10 lados, é regular, ou seja, todos os ângulos e todos os lados têm a mesma medida, e o quadrilátero, que está ali em cinza, é um retângulo, determine x. Bom, se o quadrilátero está em cinza é um retângulo, esse ângulo vale 90. É claro que esse ângulo externo aqui também vale 36 graus, porque o polígono é regular. Em outras palavras,
esse pedacinho aqui também vale x, tá? E esse pedacinho aqui também vale 90. Então, tudo que eu fizer em cima eu posso fazer embaixo. E se eu tenho 180 graus, começando aqui e chegando até aqui, já tenho 90, que é o ângulo do retângulo. Então, quer dizer que o x mais o 36 dá 90. Então, se eu fizer a diferença entre 90 e 36, vou emprestar 1, 50 não, né? 10 menos 6 é 4, e 8 menos 3 é 5. 54 graus, tá? Seria a primeira alternativa aqui. Continuando, eu tenho o exercício 4, que diz assim: para construir um gráfico de pizza com 3 setores de 20%, 30% e 50%, é necessário dividir o círculo em setores com ângulo central, respectivamente D. Então, se a circunferência toda tem 360 graus e eu quero um ângulo para 20%, eu multiplico por 20%. Posso cancelar 2 zeros de baixo com 2 zeros em cima. 36 vezes 2, 72 graus. Então, 72 eu tenho duas alternativas aqui. Vou pegar 360 graus e multiplicar por 30%. Tá? Posso cancelar 2 zeros de baixo com 2 zeros de cima. 3 vezes 36, 108 graus. Bom, eu já tenho aqui alternativas correta essa daqui. Mais os 50%, mesmo processo, pegaria 360 graus e multiplicaria por 50%, poderia cancelar 2 zeros, 5 vezes 36, 180 graus, tá legal? Então com isso o exercício 4 fica resolvido. Continuando, um aluno resolveu 2 exercícios no quadro. Sobre o cálculo realizado, podemos afirmar que... Então, vamos ver qual cálculo está correto. Cálculo 1, eu tenho uma soma de frações e uma multiplicação. Então, devo começar pela multiplicação. Mas, quem fez no quadro começou pela soma. Somou 2 mais 1, 3. Então, isso aqui está errado. Tá legal? Agora, eu tenho uma divisão de frações no cálculo 2. A primeira fração dividida pela segunda, então repito a primeira, que é só 2, inverto a segunda e multiplico. 2 vezes 7, 14, sobre 8, simplificando, né? Divido aqui por 2 em cima e por 2 embaixo, 7 quartos, essa daqui está correta. Então, apenas o cálculo 2 está correto, tá legal? Continuando, exercício 6, sejam 2 dados com formato de heptaedro, com faces numeradas de 1 a 7. Ao lançarmos simultaneamente esses 2 dados, se multiplicarmos os valores das faces voltadas para cima, a possibilidade desse produto ser 1 é... Bom, só tem um jeito desse produto ser 1. Se sair 1 no primeiro dado, 1 no primeiro dado e 1 no segundo, que aí quando eu fizer 1 vezes 1, vai dar 1 o produto. Se sair qualquer número diferente de 1, em qualquer dos dados, vai dar um número maior do que 1. Tá? Então, pode acontecer? Pode acontecer. Então, não é certeza, não é impossível, é um evento possível. Tá legal? E, para terminar, eu tenho aqui, exercício 7, um polígono regular, tem ângulos internos, com medida 144 graus. Qual a medida do ângulo externo? Então, como que funciona? Quando eu tenho um polígono, vou pegar aqui, vou desenhar uma parte de um polígono. Não vai ficar muito legal não, deixa eu pegar um outro polígono aqui já pronto. Ó, eu pego o polígono
E o que é o ângulo externo? Eu pego um dos lados e prolongo. Então, aqui no caso, eu vou pegar um lado aqui e vou prolongar. Quando eu fizer isso, o que vai acontecer? Aqui dentro eu tenho um ângulo interno, relativo a esse vértice aqui. E aqui eu tenho um ângulo externo. Se você prestar atenção, o que acontece com os dois ângulos internos e externos? Somados dá 180. Então, o que eu tenho que fazer para descobrir a medida do ângulo externo? Basta eu fazer 180 graus menos 144 graus. Quanto que é 180 graus menos 144? Bom, empresto 1 aqui, 10 menos 4, 6, vai ficar 7, 7 menos 4, 3, e 1 menos 1, 0. Então, 36 graus. Repare então que o ângulo interno e o externo são suplementares, tá? Somados dá 180 graus. É claro que eu fiz um polígono qualquer aqui, né? Quando se trata de polígono regular, todos os ângulos e todos os lados têm a mesma medida, então seria um polígono com todos os lados de mesma medida, todos os ângulos de mesma medida e todos os ângulos externos medindo 36 graus. Tá legal? Com isso a gente termina esse exercício, esse trabalho, e espero que tenha te ajudado aí nos estudos. Até mais!